Você pode até pensar que suas palavras são inofensivas, que aquilo que sai da sua boca se dissipa no ar e desaparece. Mas eu te digo, em nome do Senhor, que há palavras que se tornam correntes espirituais, que prendem sua alma, que afastam a presença de Deus e que abrem brechas para o inimigo operar na sua vida. A Bíblia não silencia sobre isso. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Você entende o que isso significa? Com uma palavra você pode levantar um lar ou destruir uma família. Com uma palavra você pode atrair bênçãos ou provocar a ruína espiritual diante de Deus. Hoje, o Senhor te chama para um confronto. Você tem controlado a sua boca ou ela tem controlado você? Porque se você continuar alimentando a língua com ira, murmuração, fofoca e mentira, não espere viver em paz, não espere caminhar em vitória, não espere agradar a Deus. Essa mensagem é um chamado urgente. Aprenda a controlar sua boca, ou ela será o instrumento da sua queda diante do Senhor. Com a autoridade da palavra de Deus, eu te digo, não subestime o que sai da sua boca. Há um peso espiritual invisível, mas real, em cada palavra que você pronuncia. E esse peso pode ser vida, ou pode ser morte. Pode atrair o favor de Deus, ou trazer sobre você consequências eternas que nenhum ser humano pode desfazer. A palavra declara com clareza em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Você já parou para pensar na seriedade disso? Não é apenas uma metáfora poética, é uma advertência direta do céu. A sua língua carrega o poder de plantar bênçãos ou amaldiçoar, de construir pontes ou levantar muros, de declarar fé ou lançar dúvidas. E tudo isso não some no ar, tudo deixa um rastro espiritual. As palavras que saem da sua boca não são neutras, elas são sementes. E como toda semente, um dia germinarão. Você pode esquecer o que disse em um momento de raiva, mas o mundo espiritual não esquece. O inimigo não esquece. As pessoas feridas por suas palavras não esquecem. E, principalmente, Deus não se deixa enganar pelas palavras proferidas com leviandade. Jesus foi claro ao ensinar que, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, a boca é a janela da alma. O que está escondido lá dentro, mágoa, orgulho, inveja, incredulidade, amargura, vai sair pelos seus lábios, mais cedo ou mais tarde. E quando sai, revela quem você realmente é. Você pode até disfarçar por um tempo, usar uma linguagem polida diante dos outros, mas no momento da pressão, no dia da dor, na hora da crise, o que está escondido no coração se manifesta pela boca. E Deus ouve. Sim, Deus está ouvindo não apenas as orações feitas no secreto, mas também as reclamações murmuradas no trânsito, os julgamentos feitos em voz baixa, as críticas disfarçadas de conselhos, os insultos sutis dentro da própria casa. Tudo está diante dos olhos e dos ouvidos de Deus. Agora reflita comigo sobre a história de Pedro, um homem apaixonado por Jesus, um discípulo leal, impulsivo, sincero. Mas bastou uma noite de pressão e medo para que sua boca se tornasse um instrumento de negação. Ele não apenas se calou diante do perigo, ele negou Jesus com palavras. Ele disse: "Não conheço esse homem." Aquelas palavras carregavam mais do que covardia. Carregavam dor, traição, fraqueza humana e por trás de tudo isso, um espírito de medo que usou a língua de Pedro como ferramenta. A boca que antes havia declarado: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", agora dizia: "Eu nem sei quem ele é." E o que aconteceu? O galo cantou e o próprio Pedro se deu conta do que havia saído da sua boca e chorou amargamente. Ali, naquele pranto, Pedro reconheceu o peso de suas palavras, palavras que o distanciaram por um momento do Senhor que ele tanto amava. Mas ouça isso,
Pedro foi restaurado. Porque mesmo quando falamos o que não deveríamos, a graça de Deus ainda nos chama para o arrependimento. Jesus procurou Pedro e não o condenou. Ao contrário, o chamou 3 vezes: Pedro, tu me amas? E 3 vezes, Pedro teve a chance de usar sua boca, agora curada, para declarar amor, para reafirmar fé, para reconstruir o que havia sido quebrado. Isso nos mostra 2 verdades. Primeiro, que palavras erradas têm consequências reais. E segundo, que palavras corretas, nascidas de um coração arrependido, podem restaurar tudo aquilo que foi destruído. E aqui está o ponto mais sério. Há pessoas que vivem anos dentro da igreja, mas ainda são prisioneiras da própria língua. Falam demais, julgam demais, ferem demais, mentem, murmuram, zombam, sem perceber que estão cavando um buraco espiritual onde o inimigo encontra legalidade para agir. A ruína espiritual não acontece de uma vez. Ela vem gota a gota, palavra a palavra. Primeiro vem a crítica contra o irmão, depois a queixa contra Deus, depois a palavra ríspida com o cônjuge, depois a mentira disfarçada. E quando se dá conta, a alma já está fria, seca, longe do altar. Você acha que pode adorar a Deus com os lábios no domingo e usar os mesmos lábios para amaldiçoar alguém na segunda-feira? A Bíblia responde: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago 3:10. Se você não vigia o que fala, sua boca se tornará uma ferramenta de destruição, e a primeira vida que ela destrói é a sua própria. Porque não se trata apenas de ética ou educação, trata-se de santidade, trata-se de temor a Deus. Há muitos que estão hoje sofrendo espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, e não entendem por quê. Não sabem que há palavras malditas lançadas sobre si mesmos, sobre os filhos, sobre o casamento, sobre o trabalho. Maldições que não vieram de terceiros, mas saíram da própria boca. Você diz: minha vida não vai para frente. E não vai mesmo, porque sua boca selou essa sentença. Você diz: meu filho não tem jeito, e ele vai continuar sem jeito, porque você amaldiçoou a semente com os seus próprios lábios. Você declara: meu casamento já acabou, e o diabo apenas confirma: amém, porque você abriu a porta com suas palavras. Está entendendo agora o peso espiritual da sua boca? Está percebendo que o inferno se move quando um cristão despreza o poder da palavra? Mas há esperança, há uma saída. O mesmo Deus que confronta é o Deus que cura. E Ele está te dizendo hoje: filho, filha, me entrega também a tua boca. Me entrega tuas palavras. Me entrega teus lábios. Me deixa purificar tua fala. Me deixa encher teu coração, para que tua boca transborde louvor, fé, sabedoria e verdade. Porque se você não fizer isso, se continuar tratando suas palavras como se não tivessem consequência, saiba, a sua boca será usada contra você no juízo. E mais do que isso, ela pode te conduzir à ruína espiritual ainda nesta vida. Mas se você se render, se você se arrepender, se você começar hoje a tratar cada palavra como uma semente diante do trono de Deus, então você verá frutos de paz, de restauração e de vitória na sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos e na sua própria alma. Porque quem aprende a controlar a boca, abre espaço para Deus transformar tudo ao redor. Há uma razão pela qual a palavra de Deus compara a língua a um fogo. Em Tiago 3:6, o Espírito Santo declara com firmeza: a língua também é fogo, é um mundo de iniquidade. Sendo assim, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e incendeia o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Isso não é uma figura de linguagem exagerada. Isso é um alerta divino. A língua descontrolada, não submetida a Deus,
torna-se um canal por onde o inferno sopra suas chamas, e quando isso acontece, ninguém ao redor sai ileso. Não é preciso muita coisa para destruir uma floresta inteira. Basta uma faísca, um pequeno foco, uma brasa ignorada, um fósforo aceso e esquecido. E em poucas horas, hectares de vida se transformam em cinzas. Assim também é a língua. Uma palavra mal colocada, uma frase precipitada, uma crítica carregada de veneno, e em segundos você pode incendiar um casamento. Em minutos, destruir uma amizade. Em poucas horas, romper uma igreja. Mas o problema é que muitos já se acostumaram com esse fogo. Aprenderam a conviver com o incêndio dentro da própria casa. Preferem culpar as circunstâncias, os outros, o mundo ao redor. Mas se recusam a olhar para a verdadeira causa, uma língua sem controle, movida pela carne, contaminada pelo orgulho, uma língua que não foi rendida ao senhorio de Cristo. Sabe qual é a raiz desse problema? É que as pessoas não levam a língua a sério. Acham que palavras são apenas palavras, mas a Bíblia diz que elas são como espada afiada. A língua é capaz de levantar uma alma caída, mas também pode ser usada para matar espiritualmente alguém que já está ferido. E o diabo sabe disso. Ele não precisa de armas grandes quando encontra um cristão com uma boca indisciplinada. Ele apenas sopra, e o cristão fala por ele. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Deus os havia libertado com mão forte, com sinais e maravilhas no Egito. Eles haviam visto o mar se abrir, o exército inimigo ser derrotado, o céu enviar maná e a rocha jorrar água. Mas mesmo diante de tantos milagres, o que saía da boca deles era murmuração, queixa, incredulidade. Eles diziam: Deus nos tirou do Egito para nos matar no deserto. E essas palavras não foram ignoradas por Deus. A murmuração deles gerou julgamento. Aquela geração perdeu o direito de entrar na terra prometida. Seus corpos caíram no deserto porque suas línguas se rebelaram contra o Deus que os sustentava. Você consegue entender o peso disso? A boca deles os impediu de viver a promessa. Eles não foram derrotados por gigantes, nem por exércitos cananeus, nem por muralhas. Eles foram derrotados pelas próprias palavras. A língua descontrolada foi o maior inimigo de Israel naquela jornada. E o mesmo tem acontecido com muitos hoje. Há famílias que não prosperam porque a língua é fonte constante de desrespeito, gritaria e palavras duras. Há igrejas que não crescem porque as línguas se voltaram umas contra as outras, falando mal de irmãos, de pastores, de líderes. Há filhos que não florescem porque vivem ouvindo palavras de acusação e desprezo dentro de casa. E tudo isso, tudo, vem de uma língua que não se ajoelhou diante de Deus. E o que é uma língua descontrolada? É aquela que fala sem pensar, que se justifica dizendo, eu sou assim mesmo, que acredita que tem o direito de dizer tudo o que sente, sem filtro, sem sabedoria, sem temor. É a língua que prefere a crítica à intercessão, que prefere o sarcasmo à edificação, que transforma qualquer conversa em julgamento, que se alimenta do erro alheio e o espalha como veneno camuflado de verdade. Tiago diz que com a mesma língua bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança dele. Isso não é um erro leve. Isso é uma abominação espiritual. Porque a língua que abençoa a Deus no culto de domingo não pode ser a mesma que fere com palavras o cônjuge na segunda-feira. A boca que prega amor não pode também destilar orgulho e desprezo. Deus está nos chamando a parar de brincar com aquilo que Ele leva a sério. Se você quer ser cheio do Espírito, precisa começar pela boca. Se você quer que sua casa seja um lugar de paz, precisa fechar a porta para a língua descontrolada. Se quer viver o plano de Deus, precisa abandonar de vez o hábito de murmurar, de criticar, de mentir, de exagerar, de zombar. A língua precisa ser santificada.
E se você percebe que isso tem sido uma área fraca na sua vida, não se esconda atrás de desculpas. Não diga, eu sou impulsivo mesmo, ou foi só um desabafo. Chame pelo nome, pecado. Porque toda vez que a língua se levanta contra a vontade de Deus, ela está sendo usada para incendiar e não para curar. E todo fogo estranho, mais cedo ou mais tarde, se volta contra quem o acende. Você precisa orar como Davi. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Salmo 141:3. Sim, peça ao Espírito Santo que guarde seus lábios, que coloque um filtro divino em suas palavras, que te dê discernimento para saber quando falar e quando se calar. Que transforme sua boca em fonte de vida e não de destruição. Porque a língua, quando governada pela carne, destrói tudo que toca, mas quando entregue ao Espírito de Deus, ela cura, fortalece, consola, liberta, proclama a verdade e glorifica o nome do Senhor. Você não foi chamado para incendiar, mas para iluminar. Não foi chamado para ferir, mas para restaurar. Mas isso só será possível se sua língua estiver rendida. E se você não entregar essa área ao controle de Deus, não se surpreenda quando as cinzas começarem a tomar conta da sua vida espiritual. Lembre-se, uma faísca fora de controle pode virar destruição, mas uma chama no altar de Deus pode incendiar corações com a glória do céu. É tempo de decidir se sua língua será usada pelo inferno ou pelo Espírito Santo. A escolha está na sua boca. Jesus não deixou dúvidas quando disse, a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Com essa afirmação, ele não estava apenas explicando o comportamento humano, mas revelando um princípio espiritual absoluto. A boca não é apenas um instrumento de fala, ela é uma janela da alma. A língua apenas dá voz àquilo que já habita lá dentro. O problema das palavras não começa na língua, começa no coração. Você pode até tentar disfarçar por um tempo, pode treinar sua fala, pode polir seu vocabulário, pode controlar suas reações em público. Mas se o coração estiver carregado de orgulho, inveja, amargura ou incredulidade, mais cedo ou mais tarde isso vai escapar. Uma frase solta, um comentário sarcástico, um desabafo cheio de veneno. E então todos verão, inclusive Deus, o que realmente está transbordando dentro de você. A linguagem revela o conteúdo, e não importa se você tem boa teologia na cabeça. O que importa é o que habita no seu coração. Porque o cristão verdadeiro não é reconhecido apenas por aquilo que acredita, mas também por aquilo que fala. Especialmente quando está sozinho, quando está cansado, quando está sob pressão. Controlar a boca, portanto, não é um exercício externo de disciplina, mas uma consequência de uma transformação interna operada pelo Espírito Santo. Não é apenas se policiar, é se permitir ser purificado. Não é aprender a falar bonito, é deixar Deus curar as raízes que alimentam a sua alma. Porque, do contrário, sua boca sempre vai denunciar aquilo que você esconde, até de si mesmo. Foi assim com o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Suas palavras de adoração ainda hoje inspiram gerações. Os salmos que ele escreveu transbordam entrega, reverência, quebrantamento, paixão por Deus. Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A minha alma tem sede de Ti como terra seca. Essas palavras não eram ensaiadas, eram frutos de um coração rendido. Mas Davi também viveu momentos em que sua boca foi reflexo de suas quedas. Em tempos de guerra e ira, suas palavras podiam ser duras. Em tempos de pecado e silêncio, sua língua se tornou pesada. Quando tentou esconder o adultério e o assassinato, seu coração estava contaminado, e isso se refletiu em sua linguagem. Só quando ele confessou com os lábios e se quebrantou diante de Deus,
A paz voltou a reinar dentro dele. Isso nos mostra que até os mais consagrados podem ser vencidos pela própria boca, se não cuidarem do que armazenam dentro da alma. Porque a boca é o termômetro da saúde espiritual. Você quer saber como anda o coração de alguém? Ouça como ele fala dos outros, como ele fala de Deus, como ele fala de si mesmo, como ele fala nos dias maus, como ele fala quando ninguém está olhando. Há pessoas que dizem, eu só falo o que penso. Mas o que pensam é amargo, sujo, arrogante. E isso não é sinceridade. É um coração adoecido que se recusa a ser tratado. Outros dizem, eu sou verdadeiro, falo mesmo, mas falam sem amor, sem sabedoria, sem piedade. E a Bíblia diz que a verdade sem amor se torna ferida. Se o seu coração está cheio de críticas, a sua boca será uma torneira de julgamento. Se está cheio de medo, sua fala será negativa, ansiosa, limitada. Se está cheio de vaidade, suas palavras serão autoexaltadas, soberbas, cheias de si. Mas se o seu coração está cheio de Cristo, então sua boca será fonte de esperança, fé, ânimo e vida. E aqui está o ponto crucial. Ninguém consegue esconder para sempre o que carrega no coração. Não importa o quão bem educado alguém seja. Em algum momento, a pressão da vida vai apertar, a dor vai expor, a crise vai sacudir. E quando isso acontecer, as palavras revelarão a verdade, porque você não fala o que quer. Você fala o que você é por dentro. Por isso, mais do que tentar silenciar a boca, precisamos tratar a raiz. Precisamos clamar como Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23, 24. Quando você cuida do coração, a boca naturalmente será transformada. O Espírito Santo não apenas muda o que falamos, ele muda o porquê falamos. Ele transforma motivações, limpa ressentimentos, cura feridas que alimentavam palavras ásperas. Ele substitui a raiva por compaixão, a acusação por intercessão, a reclamação por gratidão. Você já percebeu que quando está em paz com Deus, sua boca se torna mais suave, mais cheia de graça, mais cuidadosa? Mas quando o coração está em guerra, quando está ferido, cansado, frustrado, as palavras se tornam pesadas, cortantes, impacientes. É por isso que a língua é apenas a ponta do iceberg. O problema nunca começa na fala, começa na fonte. E a fonte é o coração. O diabo sabe disso. Ele não precisa apenas colocar palavras na sua boca. Basta alimentar o seu coração com ressentimento, com orgulho, com decepção, com mágoa. E logo sua boca fará o resto. Você se tornará uma bomba verbal, prestes a explodir sobre qualquer um que tocar na sua ferida. Mas Deus também conhece esse princípio, e é por isso que Ele promete nos dar um novo coração. Ele não quer apenas te ensinar a falar melhor. Ele quer te renovar por dentro, quer fazer você transbordar paz, alegria, fé, mansidão, para que sua boca reflita um coração que está cheio do céu. Então não adianta vigiar só a língua, é necessário vigiar os pensamentos, as intenções, os sentimentos, porque a boca é o espelho da alma. Se você tem percebido que sua fala tem ferido mais do que curado, que suas palavras têm pesado mais do que edificado, que sua boca tem sido instrumento de divisão em vez de reconciliação, não tente apenas mudar o tom. Peça a Deus uma limpeza no coração. Quando Ele muda o que há dentro, o que sai para fora muda naturalmente, e você descobrirá que a boca que antes murmurava agora louva, que a língua que antes fervia em ira agora é branda, que a fala que era carregada de desânimo agora é cheia de encorajamento, porque quem deixa Deus habitar no coração transforma sua boca em altar de adoração. E esse é o verdadeiro sinal de maturidade espiritual. Não é o quanto você conhece da Bíblia, mas o quanto sua boca tem revelado que Cristo reina dentro de você.
Há palavras que não apenas revelam o que está no coração, mas que se tornam instrumentos espirituais de maldição. Palavras que atravessam como lanças invisíveis, ferindo profundamente, deformando a identidade de alguém, enterrando sonhos e lançando sobre a alma de quem ouve um peso que nem sempre é visível aos olhos, mas que se sente no espírito. Palavras têm poder. E quando não são filtradas pelo temor de Deus, elas se tornam armas nas mãos do inimigo. O apóstolo Paulo nos alerta de forma clara em Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saía da vossa boca, mas só a que for boa, para promover edificação, conforme a necessidade, para que comunique graça aos que a ouvem. Ele não disse evite, ele disse nenhuma, nenhuma, nem de vez em quando, nem só em momentos de raiva, nem quando tem razão. Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, distorcida, desonesta, ofensiva ou inútil deveria sair da boca de quem foi alcançado pela graça. Porque a boca que profere esse tipo de palavra não apenas fere, ela coopera com as trevas, torna-se extensão do que o inimigo deseja implantar: divisão, acusação, desânimo, humilhação, destruição. Veja o que aconteceu com a mulher de Jó. Ela também estava sofrendo. Ela também perdeu os filhos, os bens, a estabilidade. A dor havia alcançado sua casa por completo. Mas o que saiu da boca dela naquele momento crítico não foi compaixão, fé ou apoio. Foi uma sentença maldita. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela poderia ter sido um canal de consolo, mas foi um instrumento de tentação. Ela poderia ter sustentado Jó com palavras de esperança, mas afundou ainda mais a alma dele com palavras de morte. Ela poderia ter sido o alívio, foi o peso. E assim, mesmo sem perceber, ela cooperou com a estratégia de Satanás, que queria ver Jó quebrado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Agora pense, quantas vezes nós mesmos nos tornamos como essa mulher? Quantas vezes, ao invés de consolar alguém aflito, lançamos ainda mais desânimo com as nossas palavras? Quantas vezes olhamos para quem amamos e, em vez de edificar, atacamos com críticas que minam a coragem, a fé, a dignidade? Palavras como: você nunca muda, você é um peso na minha vida, nada do que você faz presta, você não serve para isso. Era melhor que nem tivesse nascido. Essas frases são setas envenenadas. E pior, muitas vezes são lançadas dentro do próprio lar. Não são inimigos distantes que falam, são pais, cônjuges, irmãos, líderes, amigos. E o impacto é devastador, porque quanto mais próxima a pessoa que fala, mais fundo a ferida se crava. Você pode até se esquecer das palavras que disse em um momento de ira, mas quem ouviu não esquece com a mesma facilidade. Palavras machucam, e algumas marcam por anos, geram complexos, bloqueiam talentos, silenciam o espírito e fazem muitos carregarem traumas que os impedem de florescer. E o mais alarmante, palavras malditas também têm consequências espirituais. Porque quando você declara algo negativo sobre alguém, principalmente com autoridade, como pai, mãe, esposo ou esposa, você pode estar lançando uma maldição sobre aquela vida. Não é feitiçaria, é destruição autorizada pela boca que deveria abençoar. Por isso, pare agora e reflita. O que sua boca tem produzido dentro da sua casa? Você tem sido um canal de vida ou de destruição? Quando seus filhos olham para você, sentem que suas palavras levantam ou esmagam. Quando seu cônjuge ouve sua voz, encontra nela abrigo ou tempestade. Quando seus irmãos em Cristo escutam seus comentários, eles sentem amor ou julgamento, porque não adianta orar pelos seus, jejuar, ir à igreja, se a sua língua continua sendo uma fornalha de ofensas, ironias e condenações. Isso não é evangelho, isso é carnalidade disfarçada de sinceridade. Isso é permitir que Satanás use sua boca como ferramenta.
E ele não precisa de muito. Basta que você fale sem pensar, sem orar, sem se importar com as consequências. A Bíblia nos ensina que até mesmo as palavras ditas de brincadeira serão cobradas. Jesus disse que, de toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Isso inclui piadas que humilham, frases ditas em tom de sarcasmo, verdades jogadas para ferir e não para curar. Portanto, antes de abrir a boca, pergunte-se com sinceridade: isso que eu vou dizer vai edificar ou vai destruir? Vai trazer luz ou escuridão? Vai me aproximar de Deus ou vai me afastar? Vai abençoar quem ouve ou vai ferir profundamente? Porque se não for para edificar, melhor calar. Se não for para curar, melhor orar. Se não for para glorificar a Deus, melhor se arrepender e pedir que o Espírito Santo transforme o coração que está tentando falar. Palavras têm consequência. Você pode ferir alguém com as mãos e se arrepender, e a ferida talvez cicatrize. Mas palavras atingem lugares profundos que nem sempre são acessíveis ao perdão humano. Por isso a advertência é tão séria. E se você, ao ouvir tudo isso, percebe que já foi instrumento de destruição com suas palavras, há esperança. A graça de Deus ainda está disponível para restaurar o que você feriu. Ainda há tempo de pedir perdão, de reconhecer os erros, de voltar atrás e começar a semear vida onde antes você lançou morte. Mas não espere mais, porque quanto mais tempo você demora para mudar sua fala, mais o inimigo se aproveita dela para plantar discórdia, divisão e escuridão. Deixe que o Espírito Santo purifique sua boca, que ele renove sua mente, que ele transforme sua linguagem. Porque a língua consagrada pode se tornar uma arma poderosa de edificação, restauração e salvação. E se você aprender a falar com sabedoria, com verdade e com amor, descobrirá que a mesma boca que antes feriu, agora cura. A mesma língua que amaldiçoou, agora abençoa. Porque quando Cristo reina no coração, a boca se torna fonte de vida e não de maldição. Há uma força restauradora na palavra dita no momento certo, com o espírito certo, na medida certa. Se palavras impensadas podem destruir, palavras guiadas por Deus têm o poder de levantar, curar e libertar. A palavra de Deus afirma em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse versículo carrega uma sabedoria que muitos negligenciam. Em um mundo onde todos querem ter a última palavra, onde o tom alto se tornou sinônimo de autoridade, onde o grito é confundido com razão, Deus nos lembra que o verdadeiro poder está na mansidão. A palavra branda não é sinal de fraqueza. É sinal de maturidade espiritual. Há momentos em que um simples "eu entendo você" desmonta uma discussão. "Me perdoa" desarma uma guerra. "Você tem valor" levanta uma alma caída. "Estou aqui com você" impede que alguém desista da vida. Porque a boca guiada por Deus se torna um canal de cura. Jesus nos mostrou isso com clareza no episódio da mulher apanhada em adultério. Ela foi arrastada até o meio da praça como uma pecadora pública, suja, humilhada, com os olhos baixos e o coração em pedaços. Ao redor, pedras nas mãos, línguas afiadas, acusações de todos os lados. Ela já esperava a sentença final, morte. Mas o que ela ouviu de Jesus não foi condenação, foi vida. Ele poderia ter reforçado o peso da lei, mas preferiu quebrar o ciclo de ódio com palavras de compaixão e justiça. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. E um a um, os acusadores se calaram e partiram. Jesus então se volta para ela e diz: "Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais." Ele não ignorou o pecado, mas falou com verdade e graça, com firmeza e amor.
Aquelas palavras não apenas livraram a mulher da morte física, mas restauraram sua dignidade. Foi a fala de Cristo que libertou a alma dela. Mais do que o livramento da sentença, foi o toque das palavras que gerou transformação. Essa é a diferença entre a palavra que destrói e a que edifica. A palavra que destrói denuncia para ferir. A que edifica confronta para libertar. Uma impõe vergonha. A outra oferece esperança. A boca que se deixa conduzir pelo Espírito Santo não escolhe palavras para vencer discussões, mas para ganhar corações. E isso é um desafio, porque muitas vezes nossa carne quer reagir com raiva, quer rebater, quer devolver na mesma moeda. Mas o cristão que amadureceu espiritualmente sabe que nem toda verdade precisa ser dita com brutalidade. Nem toda correção precisa de aspereza. Nem toda resposta precisa ser um ataque. Aprender a controlar a boca não é viver calado, mas é escolher com sabedoria o que deve ser falado, quando e como. Há momentos de silenciar, sim, mas há também momentos em que o Espírito de Deus quer usar sua boca para levantar alguém, para quebrar cadeias, para reacender uma chama que está quase se apagando. A questão é, qual tem sido a função da sua boca? Você está construindo ou derrubando? Suas palavras têm sido abrigo ou tempestade? Quando você fala, as pessoas sentem consolo ou sentem medo? Porque há casamentos destruídos não pela traição física, mas pelas palavras que mataram o afeto. Há filhos feridos não pela ausência de pão, mas pela ausência de palavras que os reconheçam. Há irmãos em Cristo desanimados porque ninguém os chama pelo nome, porque só ouvem cobranças, nunca encorajamento. E Deus te deu a boca para ser instrumento de cura. Ele quer usar sua língua para restaurar casamentos, fortalecer os fracos, inspirar os desanimados, reconciliar corações partidos. Mas isso só acontece quando você decide deixar o Espírito Santo dominar a sua fala. Quando ele passa a habitar suas palavras, até as correções passam a ser cheias de graça, até os confrontos se tornam sementes de restauração. Porque o objetivo não é vencer debates, é vencer o pecado. O alvo não é provar que está certo, é conduzir o outro à verdade com amor. E isso é algo que precisa ser exercitado todos os dias, porque a carne vai sempre tentar tomar o controle da boca. Mas cada vez que você escolhe falar com mansidão, mesmo quando tem razão, você está dizendo: Senhor, tu tens controle sobre mim. Uma palavra dura pode acabar com uma noite de paz. Uma palavra impensada pode gerar mágoas de anos. Mas uma palavra doce, dita com sabedoria, pode curar uma dor que o outro carrega há décadas. Não subestime o poder de um elogio sincero, de um encorajamento em meio à luta, de uma declaração de amor em meio ao silêncio, de uma oração em voz alta para alguém que está quase desistindo. São palavras assim que libertam, porque não saem apenas da boca, saem de um coração cheio do Espírito. E se você quer viver esse tipo de vida, onde sua fala é canal de bênção e não de destruição, precisa alimentar a alma com aquilo que é puro, verdadeiro e eterno. Porque ninguém pode falar palavras de vida se está se enchendo todos os dias de ruído, de ódio, de crítica e de incredulidade. O cristão que vive com Deus carrega no coração uma fonte limpa, e essa fonte se derrama pela boca. Suas palavras podem ser o resgate que alguém está esperando. Podem ser a porta que leva outro à fé. Podem ser o bálsamo que acalma uma alma agitada. Mas para isso, você precisa render sua boca ao Senhor todos os dias. E quando fizer isso, vai perceber que os ambientes mudam, os relacionamentos mudam, o clima da sua casa muda. Porque onde a palavra é temperada com graça, ali reina o Espírito de Deus. A boca consagrada não apenas silencia o mal, ela proclama a vida.
E quando a vida é proclamada, o inferno recua, as correntes se quebram e o céu se manifesta no coração de quem ouve. A língua humana é indomável por forças meramente humanas. Por mais esforço, por mais boa intenção, por mais vigilância que alguém tente exercer, ninguém consegue domar a própria boca sem a intervenção do céu. Porque a língua é apenas o eco do que está na alma. E a alma, quando não está submissa a Deus, age por impulsos, reações e feridas não curadas. É por isso que o salmista orou com temor e humildade em Salmos 141:3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ele não pediu forças para segurar a língua, não pediu técnica para falar melhor. Ele pediu ao Senhor que colocasse um guarda, alguém que vigiasse constantemente a fronteira da sua fala, impedindo que aquilo que nasce da carne, do orgulho ou da raiva, escapasse e trouxesse destruição. Esse pedido é uma rendição. É o reconhecimento de que sem o Espírito Santo, nossa boca se torna uma fábrica de destruição espiritual. Podemos até tentar parecer espirituais com nossos discursos, mas se nossa língua não for purificada pela graça, mais cedo ou mais tarde, ela mostrará a verdadeira condição do nosso interior. Foi isso que o profeta Isaías experimentou. Um homem justo, temente, um servo de Deus. Mas quando ele teve a visão gloriosa do Senhor assentado no trono, cercado pelos serafins, não foi sua coragem que apareceu. Não foi seu conhecimento teológico. Não foram suas obras. Foi sua miséria. E ele exclamou: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías 6:5. Ele não disse, tenho pensamentos impuros, ou cometi atos errados. Ele disse, tenho lábios impuros. Porque naquele momento de revelação, Isaías entendeu que a boca era a evidência visível de um coração que ainda precisava ser purificado. E o que aconteceu em seguida foi extraordinário. Um serafim veio até ele com uma brasa viva do altar e tocou seus lábios, dizendo, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado perdoado. Deus não apenas perdoou Isaías, ele purificou a sua boca. E só depois disso, Isaías pôde ouvir a voz de Deus perguntando, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E aí ele pôde responder, eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de Deus enviar Isaías, ele tratou sua boca. Antes de Deus usar sua voz profética, ele tocou seus lábios com fogo santo. Esse é o padrão divino. Deus não unge bocas impuras. Deus não abençoa línguas cheias de veneno. Deus não se manifesta em lábios que ainda estão comprometidos com o mundo, com a fofoca, com a amargura, com a falsidade ou com a altivez. Antes de usar, ele limpa. Antes de enviar, ele consagra. Antes de exaltar, ele purifica. E a pergunta que precisa ecoar no seu coração agora é esta: sua boca já foi rendida ao Senhor? Porque muitos entregam a Deus o coração, mas continuam falando como falavam antes. Cantam louvores no domingo, mas amaldiçoam na segunda. Oram em voz alta, mas sussurram julgamentos no corredor. Pregam sobre amor, mas espalham fofoca nos bastidores. Há um abismo entre o altar e os lábios de muitos cristãos, e esse abismo precisa ser fechado, não com discursos bonitos, mas com quebrantamento, com arrependimento, com consagração verdadeira. Renda sua boca a Cristo. Diga, Senhor, toca os meus lábios com tua brasa viva. Não quero apenas parecer santo, quero ser purificado de verdade. Porque toda palavra que sai da sua boca precisa ser oferta. Precisa ser digna de ser colocada diante do trono. Se não edifica, se não cura, se não glorifica, se não expressa fé, então não deve sair. Porque pode ser o inimigo querendo usar a sua boca para ferir o plano de Deus na vida de alguém ou na sua própria.
Quando você entrega a Deus sua fala, seus lábios, seus diálogos, seus silêncios, então você se torna um instrumento nas mãos do Altíssimo. E isso muda tudo. Muda como você conversa com seu cônjuge, muda como você orienta seus filhos, muda como você responde a provocações, muda como você ora, muda até como você pensa, porque sua mente começa a se alinhar com aquilo que sua boca confessa. Você já percebeu como palavras guiadas pelo Espírito libertam ambientes? Já esteve em um lugar pesado, mas alguém se levanta e declara fé com autoridade? E o ambiente muda. Não foi mágica. Foi uma boca consagrada quebrando cadeias com palavras vindas do céu. A vitória espiritual passa, sim, pelo domínio da boca. Não há liberdade real para quem ainda é escravo da própria língua. Não há unção crescente sobre quem usa a fala para dividir, julgar ou entristecer o espírito. Por isso, esse chamado não é superficial, é radical. Você precisa consagrar cada palavra, cada frase, cada resposta, cada mensagem enviada, cada comentário feito nas redes, cada opinião externada. Tudo deve passar pelo filtro da eternidade. Isso glorifica a Deus. Isso aproxima alguém da verdade. Isso comunica graça. Isso me alinha com o céu. Porque a boca não foi criada para servir ao caos, mas para declarar o reino. A língua não foi dada para propagar trevas, mas para proclamar a luz. Os lábios do justo devem ser fonte de vida, muralha de sabedoria, canal de libertação. E quando isso acontece, quando a boca é rendida, tratada, tocada por Deus, o caminho da ruína espiritual se fecha, porque você começa a abençoar em vez de amaldiçoar. Você silencia o mal com o bem. Você interrompe o ciclo de destruição com a verdade em amor. Você se torna luz onde antes só havia trevas. E mais do que isso, você começa a andar em vitória. Porque quem governa a própria boca abre as portas da paz. Quem honra a Deus com os lábios desfruta da presença dele de forma contínua. E quem faz da fala um altar transforma até os desertos em lugares de renovo. Então, faça como o salmista. Ore com reverência e urgência. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, porque só o Senhor pode fazer da sua língua uma espada santa. Só Ele pode transformar sua fala em ferramenta do céu. E quando isso acontecer, você não apenas será preservado da ruína espiritual, você será usado para levar outros à libertação. Que o Senhor toque agora os teus lábios com a brasa viva do seu altar. Purifique tua boca, transforme tuas palavras em fonte de vida e te conduza por um caminho de sabedoria, graça e vitória. Que toda fala tua seja consagrada a Ele e que, ao abrir a boca, você libere bênçãos, declare fé e glorifique o nome do Deus vivo. Amém.